Os últimos 7 dias foram extremamente empolgantes. Um grupo de alunos veio aqui para o Japão. Eu vim um pouco antes, encontrei com eles e foi uma viagem que a gente organizou por Tóquio. E agora eu estou em Kyoto nesse momento, mas a gente ficou em Tóquio, foi simplesmente fenomenal. Um grupo de alunos que veio conhecer o Japão. E aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava conversando com um deles, com o Bruno. Tem o Bruno da nossa equipe, tem o Bruno aluno que veio. E ele falou uma coisa muito legal. Eu estava falando, nossa, Bruno, você conseguiu se virar muito bem com o japonês aqui. Você chegava, perguntava, conversava, puxava papo com as pessoas aleatórias. E você mandou muito bem, você conseguia falar tudo que você queria, você se comunicava e tudo dava certo. E aí ele falou uma coisa muito interessante. Eu não fazia ideia que eu conseguia falar desse jeito. Eu vim pra cá e o primeiro choque que eu tive assim, quando eu escutei as pessoas conversando, era tudo blá 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 blá. Eu pensei, nossa, putz, não tô entendendo nada. Mas aí a partir da hora que eu me vi numa situação que eu precisava falar, a coisa saiu e a coisa fluiu. E aí ele estava mandando muito bem, conforme isso ia acontecendo, ele foi ganhando mais confiança e se soltava cada vez mais. Ele treinou totalmente baseado em input, né, consumindo conteúdo antes de vir para cá. Ele não fazia aula de conversação, não tinha oportunidades de praticar necessariamente, mas era sempre colocando informação para dentro. E aí eu lembrei de uma coisa interessante em relação a isso. Existe um nível de conhecimento que são as coisas que a gente não sabe que nós sabemos. Isso mesmo, é um nível de conhecimento, são habilidades que a gente não sabe que a gente tem. E uma forma desse tipo de habilidade brotar e aparecer, ou seja, a gente descobrir que a gente tem, é quando a gente está diante de uma necessidade. Isso é muito comum com línguas. A gente passa aí anos, muito tempo, consumindo conteúdo, colocando informação para dentro e tal, só que a gente não sabe que a gente tem condições já de falar, porque a gente nunca viveu uma necessidade onde isso foi realmente preciso. E foi isso que aconteceu com o Bruno. Ele chegou aqui, quando ele estava na frente de japoneses, ele precisava conversar em japonês, a coisa brotava de dentro dele de uma forma ou de outra, ou seja, uma habilidade que ele tinha, ele sabia fazer, mas não estava ali num nível consciente, ele não sabia que ele tinha aquele nível de japonês. Isso acontece com praticamente todo mundo que se dedica a estudar uma língua e aí vem diante da necessidade. Inclusive um outro amigo meu estava conversando com ele, o Roberto, ele falou que ele estudou japonês aí por anos, e aí ele foi fazer aula de conversação pela primeira vez quando ele estava com a viagem para o Japão marcada. Ele ia fazer um mestrado no Japão, ele estava marcado já a ida, ele procurou aula de conversação, ele nunca tinha praticado conversação, ele chegou lá para fazer as aulas e chegou para a mulher e é aqui que tem aula de conversação? E em japonês, ela falou sim, é aqui e tal, eles começaram a conversar. E aí ele disse, nossa, eu já consigo conversar, eu procurei aula para fazer, mas na verdade eu já consigo falar. Por quê? Porque ele estava ali na necessidade de falar com ela. Então, é um tipo de habilidade aí que nós não sabemos que nós possuímos. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, se você tiver alguma dica, alguma sugestão para outros vídeos, deixa aí no comentário, eles me ajudam bastante. E eu vejo você no próximo vídeo.